Fala, GCista, beleza? Vamos fazer aqui a correção da prova de professor do primeiro ciclo, Polivalência, da SEMEC, Teresina, Piauí. A banca foi a banca no CEP. Então vamos para a aula agora. Então beleza, olha, você vai ver o seguinte, nessa prova houve aí 3 questões que foram nulas, anuladas, e uma que houve mudança de gabarito. No caso aqui, eu alterei as questões que foram anuladas para que elas tivessem gabarito. Tudo bem? Então, basicamente, eu fiz isso. Então, vamos para a resolução agora. Então, uma das questões que foram anuladas foi essa primeira aqui. Só que eu ajeitei para que ela tivesse gabarito. Então, vamos para a solução. Olha o que ele diz aqui para mim na questão. Vamos escrever 2 números naturais. Vamos escrever 2 números naturais no caderno. Cada um desses números naturais, ele tem 4 algarismos. E esses algarismos, todos eles são o quê? Diferentes. Então, os algarismos, pessoal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Um deles é o maior possível. Então, um deles é o maior possível. Então, um desses números é o maior possível. Se é o maior possível, vai começar com 9. Aí o próximo número teria que ser quem? O maior possível, 8. Depois, são números diferentes. Então, o 9 e o 8 são diferentes. Depois, o 7, maior possível. E o outro maior possível seria o 6, tá aí. Então, o maior possível, como ele colocou aqui, um deles é o maior possível. Tá aqui, o 9.876. Por quê? Porque ele quer algarismos o quê? Diferentes. Então, não há repetição de algarismo. Entre esses algarismos, o maior é o 9, o segundo maior é o 8, depois o 7, depois o 6. E o outro é formado por algarismos pares, é o menor possível. Então, beleza. Então, números pares que nós temos aí, para ser o menor possível, para formar esse número, pode ser o 0, o 2, o 6, o 8. Então, basicamente, são esses números que eu vou utilizar para ser o menor possível. Então, se é o menor possível, não pode começar por 0, porque são 4 algarismos diferentes. Então, o número não pode começar por 0, senão ele teria só 3 algarismos. Então, ele vai começar pelo menor deles aqui, que seria o 2. Então, vai começar pelo 2. Aí, o próximo, o menor possível, seria o 0. Aí, o próximo, o 4. E, por último, o 6. Agora, ele pede qual a diferença, ou seja, a subtração. A diferença é subtrair um pelo outro. Então, 6 menos 6 dá 0. 7 menos 4 deu 3. 8 menos 0 deu 8. E 7 menos 2, desculpe, 9 menos 2 deu 7. Então, a pergunta é, qual a diferença entre o maior número e o menor número? Nesse caso, algarismos diferentes, o maior número possível é o 9876. Para o menor número possível, só de algarismos pares, seria o 2046. Fiz a diferença entre eles, encontrei 7.860. Na prova original, essa questão não teve resposta, ela foi anulada. Mas aqui, como eu falei para vocês, eu fiz com que as questões tivessem gabarito. Vamos lá, questão número 2. Um número natural formado por 2 algarismos é tal que, se invertermos a ordem dos algarismos, obtemos um novo número 36 unidades maior. Se a soma dos algarismos é 10, qual o valor das dezenas do novo número? Então vamos lá, vamos para a nossa solução. Então vejamos o seguinte, olha, vamos supor que eu tenho um número aqui x e y. Esse y representa as unidades e o x ele representa as dezenas. Se é dezena, é porque ele vai ser multiplicado por 10, 10 vezes x. Se o y é a unidade, representa a unidade, é porque ele vai ser multiplicado por 1 vezes y. Então, o meu número nada mais é do que 10x mais 1y. No caso, 1 vezes y é o próprio y. Então, eu vou apagar isso aqui para ficar y. Pronto, então esse é meu número aqui. Que 1 vezes y é o próprio y. Agora, se eu inverter isso aqui, vai ficar o seguinte, yx. Então, agora, o x vai representar a unidade e o y vai representar a dezena. Então, isso aqui vai ser agora quem? 10 vezes y, porque está representando a dezena, mais 1 vezes x, porque está representando a unidade, uma unidade. 10 vezes y é 10y, mais 1 vezes x é x. Então ele fala o seguinte, que ele tem um número e que se ele inverter a ordem dos algarismos, vai obter o número 36 unidades maior. Então se eu inverter a ordem, yx, esse número vai ser 36 unidades a mais, ou seja, maior, do que o valor inicial, que era xy.
Então, esse novo número invertido, ele vai ser 36 unidades a mais do que o primeiro número, tá certo? Que nós colocamos aí, que é o xy. Agora, quem é yx? É só você colocar, substituindo aqui, ó. Ele vai ser 10y mais x. Então, vai ser 10y mais x igual a 36 mais... Quem é xy? Tá aqui, ó. É 10x mais y. Substitui 10x mais y. Agora eu vou levar esses elementos que tem a variável para o primeiro membro. Então vai ficar o seguinte, 10y está positivo, ele vem para o primeiro membro negativo, ó, menos y, mais x, aqui está mais 10x, vai para o primeiro membro com o sinal trocado, menos 10x. Isso igual a 36. Agora 10y menos y está 9y. Agora olha só, menos 10x mais 1x é como se fosse 1 menos 10. 1 menos 10 conserva o sinal do maior, que é negativo, menos, e faz a operação dele, que vai ficar 10 menos 1, 9. Vai ficar 9x, igual a 36. Agora eu posso dividir todos os elementos por 9. Então, vou dividir todos os elementos por 9. 9 dividido por 9 dá 1. Então, ficar 1 vezes y dá y. Menos 9 dividido por 9 dá 1. 1 vezes x dá x. Igual 36 dividido por 9 dá 4. Então, está aqui a minha primeira equação montada. Então, aqui é a minha primeira equação. Agora, a segunda equação, ele diz que a soma dos algarismos é 10. Então, tanto faz x mais y, como y mais x tem que dar 10. Y mais x tem que ser igual a 10. Então, aqui vai ser minha segunda equação. Então, a equação número 2. Agora, eu monto meu sistema aqui, ó. Meu sistema de equações do primeiro grau. Y mais x. Vou colocar a maior, que tem um 10 lá, ó. 10. E a outra menor, y menos x igual a 4. Agora eu vou subtrair, vou somar elas, né? Y mais y, 2y. Mais x menos x, dá 0. Igual. 10 mais 4, dá 14. Como está multiplicando, eu vou dividir 14 por 2. Então, meu y vai ser igual a 7. Então, eu já encontrei meu y igual a 7. Agora, eu escolho ou a primeira ou a segunda equação para simplesmente fazer meu cálculo. Então, eu vou escolher a primeira. Então, vai ficar o seguinte, ó. Escolher a segunda para ficar melhor para mim. Vai ficar assim, ó, y mais x igual a 10. Mas qual é o valor de x, de y? 7. Vai ficar 7 mais x igual a 10. Então, x vai ser igual a quem? Está positivo aqui, ó, vai passar negativo, vai ficar 10 menos 7. Então, x é igual a 3. Pronto, então achamos aqui o x e o y. Vamos colocar aqui na ordem. Vou pegar aqui o número. Então vai ficar o seguinte, ó. O x para o número original é o 3 e o y 7. Esse aqui é o número inicial. 3 e o 7. Aí ele foi invertido, ó. Ele ficou 36 unidades maior. Então quando eu inverter vai ficar quanto? 73. 73 é 36 unidades a mais do que o 37, porque 37 mais 36 dá exatamente isso. Então, o novo número é o 73. Ele pergunta qual o algarismo das dezenas do novo número. Então, o algarismo das dezenas é o 7. A gente vai marcar aí a letra D. Próximo. Questão 3. Observe a sequência de figuras. Figura 1, 2, 3, 4. Que expressão nos dá a quantidade de bolinhas de uma figura em uma posição qualquer n? Uma posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição n qualquer. Observa que essa figura 1 ela tem 3 mais uma bolinha. Essa figura 2, se você observar aqui, tem 6 mais uma bolinha. Essa figura 3 ó, tem 9 mais uma bolinha. A figura 4 tem 12 mais uma bolinha. Se você perceber, a razão de crescimento é mais 3. Ó. 3 mais 3 dá 6.
Próximo aqui, ó. Mais 3. 6 mais 3 dá 9. 9 mais 3 dá 12. E assim vai. 12 mais 3 dá 15. E sempre mais 1. Então, observa que a minha razão, ó, de acordo com a minha posição n, vai ser quem? A razão 3 vezes o número de bolas mais 1. Então, se eu pegar a posição 1, colocar aqui, ó, 3 vezes 1 mais 1, observa que a posição 1 vai dar quem? 3 vezes 1 dá 3 mais 1. Olha, ó, posição 3 mais 1, que dá 4 no final das contas, somando dá 4. Se eu pegar a posição 2, vai ser quem? 3 vezes 2 mais 1. Veja que a posição 2 vai ser quem? 3 vezes 2, 6, mais 1. Tá aqui, ó. 6 mais 1. Se eu pegar a posição 3, vai ser 3 vezes 3 mais 1. Então veja que aqui vai ser quem? 3 vezes 3, 9. 9 mais 1. Tá aqui, ó. 9 mais 1 que dá as 10. Se eu pegar a posição 4, vai ser quem? 3 vezes 4 mais 1. 3 vezes 4 são 12 mais 1. Tá aqui, ó. 12 mais 1. Então, com certeza, a fórmula, a expressão que nos dá a quantidade de bolinha de uma figura em uma posição qualquer n vai ser quem? Letra C, ó. 3n mais 1. Basicamente é isso. Vamos para a próxima. Questão 4. Vamos lá. Um aplicativo de edição de imagens para celular possibilita transformar figuras mediante simetria. Ok? Isso aqui também já caiu no Enem, né? Deseja-se obter uma nova imagem a partir do original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Veja que ele falou em relação a esse ponto aqui, ó, a simetria em relação a esse ponto O aqui. Se fosse em relação a esse anteparo, o reflexo seria aqui na frente, certo? Mas só que ele falou em relação ao ponto O. Então, se fosse em relação a esse objeto, a imagem seria aqui, ó, você ia marcar esses pontos aqui, ó. Ia marcar aqui, ia marcar um ponto aqui, ó, ia ser a frente dela. Então é diferente, que seria, por exemplo, essa imagem aqui, ó, da letra D. Só que ele falou em relação ao ponto O. Então não é isso aqui que ele quer. Então vamos fazer aqui em relação ao ponto O. Então, lá na sala de aula você ia pegar uma régua bonitinha, né? Mas aqui você não tem régua, você está na prova. Então você vai marcar os pontinhos aqui, ó. Vai marcar um X aqui e vai puxar as retinhas do mesmo tamanho aqui, ó. Fazer um pontilhado aqui. Pronto, fez aqui. Maravilha. Agora você vai marcar um ponto aqui, ó. Observe que ele tem que estar na mesma altura agora, ó. Ele vai estar para cá, como se você tivesse uma reta aqui, ó. Então, quando eu passar isso aqui, ó, essa mesma reta aqui, ó, ela vai ter que ter essa mesma distânciazinha aqui, porque ela bateu aqui. Pronto. Então, o que é que eu teria aqui? Eu teria o seguinte, eu teria essa frente do carro, essa frente, aí o pneu dele, aí você teria esse espaçozinho aqui, aí teria uma roda, pneu aqui, né? Aí teria essa traseirazinha dele lá, que vai subir. Pronto. Agora, ó, continuando. Agora eu vou pegar essa frente que está mais visível aqui, ó. Essa frente dele aqui, ó. Seleciona e vai passar por ele aqui, ó. Fazer essa marcação. Lá da próxima não tem nada bonitinho, não tem régua. Você vai trazer para cá. É a mesma distância, né? Simetria. Então você vai ter algo assim. A frente aqui, isso aqui. Aí vai ter a frente dele e vai ter essa partezinha aqui. Pronto, mais ou menos isso. Ok, agora, essa outra parte aqui de trás, então você vai passar uma linha reta aqui, ó. Na hora da prova você não vai ter tudo bonitinho, pessoal. Não vou fazer tudo bonitinho, é como se você estivesse fazendo na hora da prova. Aí aqui você vai puxar esse ponto, ó, vai passar pelo O aqui. Você vai puxar aqui por esse O e vai levar lá para trás, ó, porque ela está atrás, mais ou menos aqui. Deixa eu ver. Pode ser até um pouquinho mais para frente, né? Porque aqui, ó, vai ter essa parte aqui dele, ó. Então, na verdade, ó, como não está na régua, né, essa parte de trás, ela realmente tem que ser mais ou menos aqui. Ó. Opa, é exatamente aqui. Então, só apagar essa parte aqui. Então, era aqui, ó, a projeção era realmente ali. Beleza. Então, é isso. Ó. Aí você está vendo aqui, parte de cima do carro, seria mais ou menos isso aqui. Claro que não está perfeito, poderia ter sido bem melhor, mas aqui é só para você entender que o carro ficaria como está na letra A. Se fosse em relação a esse anteparo aqui, aí você marcaria a frente dele, seria a letra D. Mas não é o caso aqui. Claro, aqui você vai fazer o aluno, com certeza tem aluno que é um Picasso. Eu não sou esse Picasso aqui. Aqui é só para você ter uma noção, certo? Você só ajeitar aqui essa traseira, que também ficou muito curta, né? Mas a traseira era mais ou menos aqui, aqui e aqui. Maravilha, então é isso. Pronto. Não está perfeito, mas é assim que a gente faz.
assimetria. Então, o gabarito aí realmente seria a letra A. Vamos para a próxima. Vamos lá. A mãe de Ana, Beto, Caio e Dudu comprou vários docinhos para dividi-los entre os filhos. Como ela saiu para o trabalho, antes que eles acordassem, deixou esses docinhos sobre a mesa para que os filhos os dividissem, para que os filhos dividissem. Ana, a primeira a acordar, pegou um quarto dos docinhos e foi para a escola. Beto, o segundo a acordar, pensou que fosse o primeiro, por isso pegou um quarto dos docinhos. Caio e Dudu, quando acordaram, perceberam que Ana e Beto já haviam saído. Então, dividiram ao meio o restante dos docinhos. Que fração dos docinhos Caio ganhou em relação ao total? Aqui você tem várias maneiras para solucionar. Uma das maneiras seria chutar um valor. Você pode chutar um valor. Então, por exemplo, o valor que eu poderia chutar era em relação ao meu denominador aqui, ó, 4. Então, eu poderia pensar no número seguinte, ó, maior do que eles e múltiplo de 4. Então, eu poderia pensar assim, ó, 4 vezes 4 vezes 4, para poder pegar também Caio e Dudu, né? Então, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Eu poderia chutar aqui 64. E aí eu iria fazer o que... Então, aqui seria o tanto de docinhos que ela comprou. Por exemplo, brigadeiro. Ela comprou 64 brigadeiros. Aí, vamos lá. O que acontece? Ana foi a primeira a acordar e pegou um quarto. Então, vamos lá. Então, Ana, ela foi a primeira a acordar e ela pegou um quarto. Então, se havia 64, ela foi lá e subtraiu um quarto desses 64. Então, foi isso que ela fez. Então, na verdade, vai restar quanto? Quando ela subtrair isso aqui, vai ficar 64 menos 64 dividido por 4 dá 16, não é isso? Então, vai restar 48. Então, aqui foi o tanto de docinho que restou depois que Ana retirou um quarto dos doces. Agora, vamos lá. Beto, agora vamos para o caso de Beto. Beto, o segundo a acordar, pensou que fosse o primeiro e pegou um quarto. Então, quando Ana tirou um quarto de 64 e sobrou 48, esses 48 docinhos, o Beto foi lá e subtraiu um quarto de 48. Então, na verdade, restou quanto agora? Vamos lá. Então, vamos ver quanto é que restou. Ficou 48 menos 20. Aqui, ó, 8 dividido por 2 dá 2, né? 4 por 4 dá 1, deu 12. Então, restou quanto? Então, vamos lá. Restou 48 menos 12 dá 36. Então, restou 36. Ok. Aí depois o que ele me diz? Caio e Dudu, quando acordaram, perceberam que Ana e Beto já haviam saído. Dividiram ao meio o restante. Qual foi o restante? Não foi 36? Ele dividiu ao meio. Vamos lá, Caio e o Dudu. Eles dividiram ao meio 36. Ó, 36 e dividiram por 2. Então, isso quer dizer que Caio ficou com 18 e Dudu ficou com 18. Pronto. Agora, o que ele fala? Perceberam que então dividiram ao meio o restante dos docinhos. E a fração dos docinhos, Caio, ele pegou 18. O total não é 64. Então, a fração de Caio foi quanto? Foi 18 em relação a quanto? 64. Então, beleza. Agora eu vou simplificar, porque esse aqui são números pares. A simplificação é dividir por 2 tanto o numerador quanto o denominador. Então, 18 dividido por 2 deu 9, e a metade de 64, 32. Então, que fração Caio ganhou em relação ao total? 9, 32 avos. Pronto, agora vamos para outra maneira. Vamos fazer outra maneira. Eu vou apagar aqui, gravo isso aqui, ó, essa aqui foi uma das maneiras, e chutei um valor. Qual foi o menor valor? Um valor que fosse múltiplo de 4. Peguei 4 vezes 4, desses dois aqui, e acrescentei mais um 4 para Caio e Dudu. 4 vezes 4, vezes 4, 64. 16 vezes 4, 64. Aí ficou mais fácil. Beleza. Mas eu também posso fazer de forma algébrica. Vou apagar aqui, pessoal. Vamos para outra solução. Olha, eu tenho lá a mãe de Ana, Beto, Caio e Dudu. Comprou vários docinhos. Como eu não sei a quantidade, eu vou dizer que o total de docinhos que eu não sei, eu vou chamar de T. É o total. Então, vamos lá. Como ela saiu para o trabalho antes que eles acordassem, deixou esses docinhos sobre a mesa, um total de docinhos, para que os filhos o dividissem. Ana pegou um quarto do total. Então vamos lá. Se eu tenho um total e eu retiro um quarto do total, isso vai sobrar quanto? Vamos lá. Então, para eu trabalhar facilmente, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 4. Aqui não tem 1 vezes t, vai ficar 4 vezes t
E aqui não está sobre 1, como se estivesse sobre 1. 4 vezes 1 dá 4. Menos 1 sobre 4 vezes t. Subtraindo isso aqui vai ficar quanto? 4t menos 1t vai dar 3t sobre 4. Então, olha só. Havia um total, a Ana acordou primeiro, pegou 1/4 do total. Então, restou quanto? Restou, então quanto foi que restou? Restou 3/4 do total. Pronto, então isso aqui foi o que restou. Maravilha. Agora, Beto, o segundo a acordar, pensou que fosse o primeiro, por isso pegou agora 1/4. 1/4 do que sobrou. Então vamos lá. Vamos agora para o caso do segundo filho, que é o caso Beto. Então vamos lá. Quando Ana tirou e ficou só 3/4 do total, 3/4 do total, deixa eu apagar aqui, 3/4 do total, aí o Beto acordou e retirou 1/4 do total, do que restou. Então, 1/4 de 3/4 t. Pronto, é isso que nós vamos calcular agora. Esse aqui vai ficar como? 3t sobre 4 menos 1 vezes 3t dá 3t. 4 vezes 4 dá 16. Ok, observa que nessas frações o meu denominador são diferentes. Isso não pode, tem que ser denominadores iguais. Para eu transformar esse menor em 16, basta multiplicar ele por 4. Se eu multiplicar o denominador por 4, eu também tenho que multiplicar o numerador por 4. Vai ficar 3. Então, vou ter que multiplicar isso aqui por 4 e multiplicar isso aqui por 4. 3 vezes 4 dá 12. Então, ficou 12t. 4 vezes 4, 16, menos 3t sobre 16. Então, quando o Beto retirou 1/4 do que restou, sobrou quanto? Isso aqui vai ser o que vai sobrar. Vai ficar 12t menos 3t dá 9t sobre 16. Ok, então esse aqui foi o que restou na situação de Beto. Esse aqui foi o que restou com relação a Ana, certo? Beleza. Agora observe o seguinte. Caio e Dudu, quando acordaram, perceberam que Ana e Beto já haviam saído, então dividiram ao meio. Dividiram ao meio o que restou. Restou 9 do total sobre 16. Se eu vou dividir ao meio, porque eu vou dividir por quanto? O 2. Agora, o que vai acontecer? Vai ficar quem? Observo a primeira fração, 9 sobre 16, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 2. Esse aqui vai ficar quem? 9t vezes 1 dá 9t, sobre 16 vezes 2, que dá 32. Então, qual foi a fração em relação ao total? A fração em relação ao total foi 9/32. Gabarito seria a letra A. Então, observa, tanto faz você escolher atribuir um valor ou expressar esse valor através de uma variável, você encontra o mesmo resultado. Mas, lembrando, você não pode chutar um valor aleatório, tem que ser um valor que possa ser dividido pelos denominadores, certo? Então, basicamente foi isso que eu fiz, gabarito aí realmente a letra A. Próximo. Observe as localidades representadas por pontos no plano cartesiano. Então, tem aqui, ó, X é a casa, A é a escola, B é o hospital, C é a igreja e D é o banco. Ele fala o seguinte, olha, Paulo sai de sua casa, ele anda 40 metros para cima, 40 metros para cima. Como é que eu vou expressar essa distância? Olha, veja que aqui, ó, de 0 a 20, aqui desse plano cartesiano, como se eu for chamar aqui de Y e aqui de X, né? O plano cartesiano, observa que essa distância aqui corresponde a 20 metros. Então, eu já sei que todas essas distâncias aqui representam 20 metros. Então, todas essas distâncias aqui, elas vão representar o quê? 20 metros. Maravilha. Então, ele diz o seguinte, ó, Paulo saiu da sua casa é aqui. E ele andou 40 metros para cima. 40 metros, ó, 20, que é esse aqui, ó, 20, mais 20. Então, ele já andou 40 metros. Então, ele parou aqui. Então, para cima. Agora, 20 metros para a esquerda. Então, olha só, ele vai andar 20 metros para a esquerda. Então, como está ali, ó, você vai seguindo o padrão, que é o 40 para cima, a gente já fez. E agora ele só quer 20 para a esquerda. Então, ele vai andar isso aqui, então ele vai chegar aqui, 20 para a esquerda. Agora ele andou 60 para cima. Então, vamos contar aqui, ó, 20, 40, 60. Então, ele parou aqui. Agora, 60 para a direita, ó, 20, 40, 60. Então, ele parou aqui. Então, já foi 60 para a direita. 100 para baixo. Então, para baixo, 10, 20, 40, 60, 80, 100. Parou aqui. Então já foi 100 metros para baixo. Agora 40 metros para a direita. 20, 40. Ele parou aqui. 80 para cima. Então 20, 40, 60, 80. Então 80 para cima. 20 para a esquerda. Então 20 para a esquerda aqui, ó. Ele parou aqui. E 20 para cima. 20 para cima, ó, ele veio parar aqui. Então basicamente ele percorreu
vou realçar aqui, esse caminhozinho aqui, esse caminho, ó, ele foi percorrendo isso aqui, até chegar na igreja. Então, com certeza, ele chegou aonde? Na igreja. Ele chegou na igreja. Então, o gabarito aí tem que ser letra B. Questão de número 7. Um aluno, ao medir a espessura de um livro de matemática, encontrou 2,75 centímetros. Esse número, escrito na forma de fração, é. Vamos para a solução. 2,75, você vê que aqui tem duas casas após a vírgula. Então, você vai acrescentar no denominador 2 zeros. E completar com 1, 100. Então, esse aqui está dividido por 100. Aí você vai colocar aqui 275. Agora, basta simplificar dividindo o numerador e denominador por 5. Quando eu dividir 275 por 5, você vai encontrar 55. 100 por 5 vai dar 20. Eu ainda posso simplificar dividindo por 5, numerador e denominador. 55 dividido por 5 dá 11. E 20 dividido por 5, você encontra 4. Então, eu posso dizer que 2,75 representa 11 sobre 4. Então, gabarito, letra E. Se você dividir 11 por 4, você tem que encontrar 2,75. Então, você nota que aqui dá 11, né? Dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 11, 3. Não dá mais para dividir. Acrescenta um 0. Acrescenta o 7. 4 vezes 7, 28. Baixa o 2. Continua o 0. 5 vezes 4, 20. Dá 0. Realmente, 2,75 é igual a 11 sobre 4. Se você quisesse na hora da prova, era só você dividir. Você ia ver que a letra A não tinha nada a ver. A metade de 75 nunca que ia dar 2,75. A metade de 5 também não ia dar. 4 sobre 11 ia dar um número muito pequeno. Então, você conseguiria encontrar isso aí dividindo tranquilamente as opções. Próximo. A professora Ana pediu a seus alunos que fizessem a seguinte operação: somar 7 inteiros e 6 centésimos, com 15 inteiros e 5 décimos e com 84 milésimos. Depois dividir o resultado por 6 décimos. Qual o resultado correto que a professora Diana espera receber de seus alunos? Vamos para a solução. Então, temos que representar cada um deles aqui. Ó. Então, a primeira, 7 inteiros é o número 7. 7 inteiros e 6 centésimos. Olha só, 6 centésimos é 6 sobre 100. 6 sobre 100 é 0,06. Então, aqui vai ficar 0,6. Então, 7 inteiros e 6 centésimos. Mais 15 inteiros, somar 15 inteiros, e o que mais? E 5 décimos. 5 décimos é 5 dividido por 10. E representa quem? 0,5. Você vai colocar aqui, ó, 15 mais 0,5 é 15,5. Ok, acrescenta mais um zero aqui para poder somar bonito, né? E 5 décimos e com 84 milésimos. Ok, 84 milésimos, eu vou dividir isso aqui por quanto? Por 1000. Então isso aqui vai ser quantas? Ó? Quantas casas eu vou ter que colocar aqui? Ó? 1, 2, 3. Então beleza, ó. Então vai ficar quanto? 0,084, que são os 84 milésimos. Ok? Muito bem. Então, é só colocar aqui 0,084. Para poder somar isso aqui, ó, acrescentar mais um zero aqui para ficar bonito, que é 0, viu? Então, você vai colocar agora o seguinte, ó, 0 mais 4 dá 4. 6 mais 8, é só lembrar, dá 14, vai 1. Aqui dá 5 mais 1, deu 6. 5 mais 7, então você faz aí, dá 12, vai 1, então isso aqui vai dar 2. Então deu 22,644. Muito bem. Agora, depois que eu encontrei 22,644, eu vou dividir o resultado por 6 décimos. Como é que eu represento 6 décimos? É 6 dividido por 10 e seria igual a quem? A 0,6. Só que eu vou trabalhar com essa fração aqui, para ficar mais fácil para mim, e vou transformar isso aqui em fração. Ó. Então, tem quantos zeros após a vírgula, como a gente fez no anterior? Tem 3. Então, você vai acrescentar aqui, ó, 1, 2, 3 e acrescento 1. Agora, coloco o número sem a vírgula lá em cima, 22,640. Agora, eu vou pegar isso aqui e dividir por 6 décimos. Ó. Então, vou dividir por 6 décimos. Agora, olha só, divisão de fração. Tem um A sobre B sobre C sobre D. Repete a primeira, que é A sobre B, e multiplica pelo inverso da segunda. Eu vou inverter a segunda, que é D sobre C. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vai ficar 22.644 dividido por 1000 e vou multiplicar pelo inverso isso aqui, que faz 10 sobre 6. Agora vejamos, ó, posso cortar um zero com um zero, então isso aqui vai ficar como? 22.644 sobre 600. Então eu vou dividir isso aqui, ó, 22.644
6, 4, 4. Eu vou ignorar esses zeros agora, no final acrescento. Então, eu vou dividir só por 6, para ficar mais fácil a minha vida. Então, olha só, vou pegar esses caras aqui, ó, 22 e vou dividir por 6. Vou pegar esses números aqui, então vou pegar esses números aqui, 22 e vou dividir por 6. Então, isso aqui vai dar quanto? 3 vezes 6, 18. Então, subtrai, sobra 4, baixo 6. Aí você já vai olhando para as alternativas, ó. O único cara que começou com 3, esse aqui, ó, o único elemento aqui, ó, que eu tenho aqui com 3, ó, tá aqui, ó, 3. Então, já vou tentar o próximo, ó, 7. 6 vezes 7, 42. Então, baixa quanto? 4. Então, já usei o 6 aqui, já baixou. Agora eu vou baixar esse 4 aqui, ó. Agora eu vou olhar para quem, ó? Para o 7. 6 vezes 7, 42. Baixo 2. Baixa esse 4. Aí veja que agora dá 4. Ó. 6 vezes 4, 24, subtrai, dá 0. Como eu dividi só por 6, falta acrescentar esses dois zeros. Ó. 1, 2. Esse aqui vai ficar 37,74. Então, qual o resultado que a professora Diana espera receber de seus alunos? 27,74. Na hora da divisão, se você encontrou o primeiro número, você olha para as alternativas. O único que começava com 3 era a letra B. Marcava a letra B. Ok, vamos para o 9. Observe essa figura abaixo. A parte pintada de cinza representa que parte do todo? Para que eu possa saber qual é a parte que ela representa do todo, eu tenho que dividir todo mundo em partes iguais. Então aqui, obviamente que eu teria que dividir isso aqui em partes iguais para poder saber que parte isso aqui iria representar do todo. Pronto, agora dá para saber, ó, que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então meu todo é 6. Então, a parte do todo vai ser quem? Alguma coisa sobre 6, que é o todo. Mas quantas partes foram pintadas? 1, 2. Então, 2 partes do todo. Mas quanto é o todo? 6. Simplificando isso aqui por 2, que é número par. Simplificando isso aqui por 2, porque é número par. 2 dividido por 2 dá 1. 6 dividido por 2 dá 3. Então, ficou 1/3. Então, gabarito aí, letra B. 1/3. Próximo. Questão número 10. Paulo tem várias bolinhas de gude. Separou-as em 13 caixas, ficando cada uma delas com 37 bolinhas. Sabendo-se que sobrou o maior número possível e não pode mais ser dividido, quantas bolinhas de gude Paulo tem então? Isso aqui é um problema de divisibilidade. Sobrou o maior número possível, ou seja, sobrou o maior resto possível. Quando você pega aqui uma divisão, você vai ter o seguinte, alguns elementos. Você vai ter o dividendo, você vai ter o dividendo, você vai ter o divisor, você vai ter o quociente e você vai ter o resto. Para eu ter, olha, sobrou o maior resto possível. O maior resto possível, para ter o maior resto possível, o que vai ter que acontecer? Você vai ter que entender o seguinte, que o maior resto possível vai ser igual ao divisor menos 1. Então vejamos esse exemplo aqui. Ó. Se eu pegar o 7 e dividir por 4, isso aqui vai ficar quanto? 1 vezes 4, 4. Para 7, sobra quanto? Resto 3. O 3 é o maior resto possível. Porque, olha só, se eu dividir 7 por 2, vai dar quanto? 3 vezes 2, 6, resto 1. Se eu pegar 7 e dividir por 7, vai dar quem? 1 vezes 7 para 7, resto 0. Então, quem é que está sendo o meu maior resto até agora? 3. Se eu pegar 7 e dividir para 3, dá 2, né? 2 vezes 3, 6, vai ter 1, que é esse mesmo caso aqui. Ó. Muito bem. Se eu dividir por 4, 7. Já fiz por 4, vou dividir por 5. Então vai dar aqui, ó, 1 vezes 5, dá 5. Para 7, 2. Então, quem é meu maior resto possível? O maior resto possível é o divisor menos 1. Então, está provado isso aqui. Agora, olha só. Ele disse que separou 13 caixinhas. Cada caixa dessa aqui, ele separou com 37 bolinhas. Então, 1, 2, 3, até chegar em 13, separou com 37 bolinhas. Então, tem 37 cada uma aqui. Aí a pergunta é, qual é o número? Qual vai ser, quantas bolinhas de gude eu vou ter que ter, né? Olha só, se eu pegar N, que é o número de bolinhas, e eu dividir por quanto? Eu vou dividir essas bolinhas, eu dividi em 13 caixinhas. E cada caixinha dessa aqui tem 37 bolinhas. Mas é óbvio, eu tenho o número de bolinhas, dividi para 13 caixas, e cada uma ficou com 37 bolinhas, que é o número de caixas, e esse aqui vai ficar o quê? O número de bolinhas. Então vai sobrar. Quantas bolinhas de gude Paulo tem então? Então vai ter o maior resto possível. O maior resto possível é o quê? É o divisor menos 1. Então o maior resto possível vai ser quem? O divisor, que é 13, menos 1. Ok. Agora o que eu sei? Eu sei o seguinte, ó, se eu pegar aqui, ó, 7 e dividir por 3, você viu que deu 2, resto 1. Ou seja, o algoritmo é o seguinte, ó, dividendo é igual ao divisor
vezes o quociente mais o resto. Ou seja, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, é igual a 7. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, o meu dividendo, que é n, é igual ao meu divisor, que é 3, vezes o meu quociente, que é 37, mais quanto é o meu resto, que é o maior possível. 3 menos 1, 12. Pronto. Então, n é igual a 181. Mais 12, 493. Isso aqui vai dar 493. Gabarito, letra B. Muito bem, vamos para a questão seguinte, questão 11. A figura a seguir representa a planta baixa do quarto de Pedro. O quarto tem a fórmula retangular. É a forma retangular, comum com guarda-roupa embutido, também retangular. Pedro resolveu comprar um carpete, que é uma espécie de tapete, para todo o piso do quarto. Na hora de comprar esse carpete, ele vai descontar a área do guarda-roupa. Quantos metros quadrados de carpete Pedro vai utilizar para cobrir, né, essa parte aqui toda? Ele quer colocar carpete nessa parte inteira aqui, ó, certo? Beleza. Então, para isso, você vai descontar a área do guarda-roupa. Então, você vai pegar a área total do quarto, que é o quê? Base vezes altura, que é 3,5, vezes 2,5. E vai subtrair a área do guarda-roupa. Guarda-roupa, que vai ser quem? Base vezes altura. A base aqui, ó, é 2, vezes a altura, que é 0,5. Ótimo. Agora é só fazer isso aqui, ó. Você vai multiplicar a área do quarto aqui, ó, fazer a área do quarto. 3,5 vezes 2,5. Então esqueça dessa vírgula, ao final você acrescenta 2. Vamos lá. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3, 15, 17. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6, 7. Então tá aqui a área. 5, 7, 8. Agora, como eu não utilizei essas duas casas, eu vou acrescentar aqui, ó. 1, 2. Então vai ficar 8,75 metros quadrado. Então, esse aqui é 8,75 metros quadrados. Essa aqui tá fácil, porque 0,5 é a mesma coisa de 5 sobre 10, que é a mesma coisa de 1/2, é a metade. Então, a metade de 2 é 1 metro quadrado. Então, ele vai descontar 1 metro quadrado. Então, vai subtrair aqui, ó. Então, 8,75 menos 1 é 7,75 metros quadrados. Então, o gabarito aí vai ser a letra D. Questão 12. Observe a sequência infinita de figuras formadas por quadrinhos. Figura 1 tem um quadrinho. Figura 2, 2 quadrinhos. Figura 3, 4 quadrinhos. Aí vai assim sucessivamente. Quantos quadrinhos terá a figura 8? Então vai ter aqui a figura 4, figura 5, figura 6, figura 7 e que ele quer a figura 8. Ok. Então veja que aqui está acontecendo o seguinte, ó. Ele está multiplicando por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2 dá exatamente 128. Então a figura 8 terá 128 quadrados. Basicamente é isso. Próximo. Uma peça teatral tem uma duração de 172 minutos. A sessão dessa peça começa às 20 horas, vou colocar 20 horas e 55 minutos. Aqui horas e aqui minutos. Aí ele coloca, a que horas irá terminar essa sessão de 172 minutos? Ó, você poderia ver o seguinte, ó, aqui tem 60 minutos mais 60 minutos. 60 mais 60, 120. Para completar os 172, falta só 52 minutos. Eu sei que 60 minutos é 1 hora, que é 1 hora mais 60 minutos, 1 hora mais 52 minutos. Então isso aqui corresponde a 2 horas e 52 minutos. Então a duração dessa peça é de 2 horas e 52 minutos. Aí você vai somar isso aqui, ó, mais 2 horas e 52 minutos. Veja que aqui tem o seguinte, 5 mais 2, 7. Agora, olha só, aqui está na casa dos 50. Ó, 50 mais 50 dá 100. 100 minutos, daria 100 minutos. Só que aqui, ó, você vai pegar o seguinte, 60 minutos, mais, para fechar os 100, vai ficar quanto? 40 minutos. Então, isso aqui corresponde a 1 hora e 40 minutos. Então, aqui vai ficar o 4 e vai subir quem? 2 mais 1, 3. Então, vai terminar às 23 horas e 47 minutos. Aí. Ó, você também poderia dividir os 172 minutos por 60 segundos, por 60 minutos, para encontrar em horas. Aí você encontrar quem? Ó, 2, né? 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 6, 12. Aí ia subtrair aqui, 2, 5, 0. Então ia sobrar 52. Ó. Então daria 2 horas,
Ficaria 2 horas e 52 minutos. Encontraria a mesma coisa. Aqui é 2 horas e 52. Aí faria a soma. 5 mais 2, 7. Se eu somar 5 mais 5, eu não vou somar 10, porque tem que ser atingir 60. Quando eu atingir 60, vai 1. Sobrou quantos minutos? 40. Então aqui os 40. Os 40 mais os 7 que estava aqui. Então ficou 47. Aí foi 1, então deu 23 e 47 minutos. Então gabarito aí a letra B. Vamos para a questão 14. Essa questão 14, ela foi nula na prova, mas eu ajeitei o enunciado para que ela tivesse gabarito. Vamos lá. No rótulo de um produto de limpeza, consta que deve diluir 30 ml do produto em cada 3.500 ml de água. Então, a proporção é essa aqui, é o seguinte, ó. Eu tenho um produto em ml, então 30 ml do produto deve ser diluído em relação à água em ml 3.500. Então, está aí a relação. 30 ml do produto em cada 3.500 ml de água. ml de água. Ok, esse é meu parâmetro. Agora ele pergunta o seguinte, uma pessoa que vai utilizar o produto e dispunha de um recipiente com 24,5 litros de água. Olha, eu vou transformar esse litro de água em ml de água. Então, eu vou fazer o seguinte, 1 litro em ml vale 1.000. Logo, 24,5 equivale a x. Então, multiplicando meio pelos extremos, ó, 1 vezes x dá x é igual. 24,5, pessoal, é a mesma coisa de 245, só tem uma casa aqui, dividido por 10, vezes 1.000. Posso cortar um zero com um zero. X é igual a 245 e acrescenta 2 zeros. 1, 2. Então, isso aqui vai dar 24.000 ml. Pronto. Então, olha só. Água. 24,5 litros de água é a mesma coisa de 24.500 ml. Então, 24.500 ml de água deverá diluir quanto do produto? Então, 24.500 em relação ao produto. Vou chamar de outra variável aqui, chamar de y. Então, aqui. Agora, multiplicar meio pelos extremos. Então, vai ficar assim, ó, 3.500y é igual a 30 vezes 24.500. Está multiplicando, vai passar dividindo, então vai ficar 30 vezes 24.500 dividido por 3.500. Ó, eu posso cancelar 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Eu posso simplificar agora, simplificar e deixar o mais simples possível. Eu vou dividir isso aqui por 5 e vou simplificar isso aqui dividindo por 5. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 245. Dividido por... Eu posso dividir 35 por 5, que vai dar 7. Agora, y vai ser igual a quanto? 6 vezes 245, eu consigo dividir por 7. Opa, eu ouvi daqui 245 dividido por 7 vai dar 35. Agora é só multiplicar. Y é igual a 6 vezes 35. Então isso aqui vai dar 210 ml. Então o gabarito aqui vai ser a letra F. Então beleza, vamos para a próxima questão. Vamos lá, questão número 15. A figura a seguir representa a planta de um bairro com determinadas ruas. A rua A, B, C, D, E, F. Considerando que as ruas ilustradas no mapa nos dão a ideia de retas, deduz-se que, olha, quer saber quais dessas ruas são paralelas. Observa que ele não falou que elas são concorrentes, né? Concorrente, elas concorrem entre si, não é isso que ele falou. Não falou em perpendicular. Perpendicular aqui tem 90 graus aqui, ó. Não falou de perpendicular. Ele falou de retas paralela. Então, se eu tiver, por exemplo, uma reta R, ela vai poder ser paralela a S. Então, ela vai ser paralela. Elas não se interceptam, né, pessoal? As retas paralelas, elas não vão se interceptar. As retas paralelas, elas não vão se interceptar. Lembrando que é uma reta. Aqui é porque eu estou sem um parâmetro e fica ruim de colocar ela exatamente na posição reta, tá bom? Mas, basicamente, é isso. Elas ficam bem retinhas mesmo, elas não se cruzam. Então, observam. Quem não se cruza aqui, ó, o D, a rua D e a letra E, e a rua E, elas são paralelas. Então, vamos ver se tem aqui, ó, D e E. Não tem, então tá fora. Tem que ser D e E. Então, ó, a rua D, essa rua D e essa rua E, elas são paralelas, não se interceptam. Não se interceptam. Ok. Agora, outras ruas que não vão se interceptar, vai ser a rua A, ela não se intercepta com a rua C. Então tem que ser A com C. Então a letra A tá fora, A com C tá fora isso aqui, A com C tá fora, até a letra E é a resposta. Vamos para a questão de número 16. O gráfico ao lado mostra a produção de uma indústria de peças automotivas em determinado mês. Analisando o gráfico, conclui-se que o total de peças produzidas, a peça 3 representa o que do total de peças produzidas? Ele quer saber a peça 3. A peça 3, você está vendo que ela atingiu aqui, ó, no máximo 15. Então ela atingiu 15. A peça 1, ela atingiu 35. Peça 2 atingiu 5, produção dela. Peça 4, ó, 25. E a peça 5 atingiu 10.
Então o total aí, total de peças, é igual a quanto? 35 mais 5 mais 15 mais 25 mais 10, que dá 90. Agora, eu quero quanto vale, ou seja, qual é a fração que representa a peça 3 em relação ao total. Então, a peça 3 eu produzi 15 em relação ao total de 90. Simplificando isso aqui, eu posso dividir por 15, posso dividir isso aqui por 15. Então, a fração que representa a minha peça 3 em relação ao total vai ser quanto? 15 por 15 dá 1, 90 dividido por 15 dá 6. Então, representa 1/6. Então, gabarito, letra C. Questão 17. O fabricante de sucos naturais fez o levantamento de preço da venda de um dos seus produtos em todos os comércios de uma pequena cidade. A tabela a seguir demonstra o resultado dessa pesquisa. Então, está aqui, ó, venda de suco de 600 ml. Está aqui a quantidade de comércio, está aqui o preço unitário. A quantidade de comércios que vendem suco de 600 ml com preço menor do que, ó, menor do que 4,5. Então, aqui não é menor, esse aqui é igual, então tá fora. Esse aqui é menor, então já tem quantos aqui, ó, 11. Esse aqui não é menor, esse aqui é menor. Então já tem quantos aqui? 6 comércios que eu vou contar. Aqui não é menor, esse aqui é maior. Esse aqui é menor, 3. Então vou contar esses comércios aqui. Esse aqui é menor, 3,90 é menor. Vou contar esse aqui. Esse aqui não é, não conto. Então só vou contar. Total de comércio vai ser quem? 11 mais 6 mais 3 mais 6. Só fazer isso aqui, ó. 6 mais 6 são 12, mais 3 dá 15. Então ficou 11 mais 15. Esse aqui vai dar quanto? 26. Gabarito, letra C. Então vamos para a questão número 18. O Brasil, com 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados aproximadamente de área, é o país com uma das maiores áreas territoriais destinadas às atividades econômicas. Estudos mostram que aproximadamente 2 milhões e 800 mil quilômetros quadrados se destinam à agropecuária. 2 milhões quilômetros quadrados é pastagem e 800 mil quilômetros quadrados é agricultura. De acordo com os dados apresentados, qual o percentual aproximado correspondente à área utilizada para pastagem em relação à área do território? Então, olha só, ele diz que quer o percentual, aonde ele vai fazer uma relação entre a área para pastagem. A área para pastagem é essa aqui, ó. Você vai colocar lá os 2 milhões de quilômetros quadrados. Ok. Em relação à área do território brasileiro, e é aproximadamente isso, 8 milhões e 500 mil. Veja, ele diz que quer o percentual aproximado. Muito bem. Então, para isso, como ele quer percentual, eu vou multiplicar isso aqui por 100. Então, eu posso cortar 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. Aí, corto 3 zeros com 3 zeros. Então, isso aqui ficou quem? Meu percentual vai ser quem? 2.000% dividido por 85. Eu vou simplificar isso aqui, vou dividir por 5, que dá para dividir por 5. Então, meu percentual vai ser quem? 400% dividido por 17. Então, aproximadamente, eu vou ter que dividir 400 por 17. Pessoal, se você perceber o primeiro número, você olha para as alternativas aqui, ó. Então, por exemplo, ó, dá para ver que eu vou pegar 40 por 17, que dá 2. Ó. Já tem um 2 aqui no início, ó. Eu já observaria que tem um 2 aqui no início. Ó. Então, já marcaria a letra B. Mas vamos lá. Ó. 2 vezes 17, ó. 2 vezes 7, 14, vai 1. Dá 34. A gente bota 1 aqui, subtrai, dá quanto? Dá 6. Aqui ficou 3 com 0. Maravilha. Baixo um 0. Agora eu vou encontrar quem aqui? Vou encontrar o 3. Ó. 3 vezes 17. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 3 vezes 1, 3, dá 51. Ótimo. Aí você baixa aqui, ó. Pede um emprestado. Ficou 10. E ficou 9. Não dá para continuar. Coloca um 0 aqui e coloca uma vírgula lá. Aí aqui, aproximadamente 5. 5 vezes 7, 35. Vai 3. 5 vezes 1, 5, e 3 que foi 8. Aí baixo 5, aí vai continuar a brincadeirinha aqui, ó, 2, e aí vai. Então, basicamente é isso. Então, como ele quer aproximado, é 23,50%. Gabarito, letra B. Muito bem, vamos para a próxima. Vamos para a questão de número 19. Um criador de galinhas quer construir um galinheiro em formato retangular, mas só dispõe de 60 metros de tela para cercar. Ele diz que só tem 60 metros aqui para cercar. Então, se ele tem 60 metros para cercar, isso aqui vai equivaler quem? A cercar o perímetro. Então, para a construção do galinheiro dessas dimensões. Então, observe o seguinte, ele vai cercar aqui, ó, mas ele só tem 60 metros de tela. Então, se eu pegar aqui, ó, a dimensão do primeiro terreno, ó, 12 por 18,
Se eu colocar aqui, ó, 12, 12, 18, 18, observa que 12 mais 18 dá 30. Então, 30 mais 30 deu 60. Então, isso aqui poderia ser usado 60 metros de terra. Nesse aqui, 11 mais 19, 11 mais 19 dá 30. 30 mais 30 também pode ser usado 60 metros de terra. Só pegar aqui, ó, se eu colocar 11 aqui, se eu colocar 11 aqui, se eu colocar 19, se eu colocar 19, se eu somar isso aqui, vai dar quanto? 60. Então, tá dentro do parâmetro. Continuando aqui. Essa outra aqui, ó, 10 mais 20 dá 30. 10 mais 10 mais 20 mais 20 dá quanto? 60. Agora essa aqui já passa, ó, 10 mais 25 dá 35 e dá 70. Então isso aqui seria necessário 70 metros de tela. Então isso aqui já estaria fora, eu só tenho 60. Essa aqui 40 mais 60 daria 120. Então isso aqui estaria fora. Então eu só poderia colocar a tela nesses três terrenos aqui e deles eu vou encontrar qual é o que tem a maior área. Então, olha só, esse meu primeiro terreno ele é 12 por 18. Então, 12 aqui e 18 aqui. Veja que se eu somar 12 mais 12, 18 mais 18, somando todo mundo dá 60. Agora, a área do primeiro terreno vai ser quem? 12 vezes 18. 12 vezes 18 dá 216 metros quadrados. A área do terreno 2. Vamos para o terreno 2. Vou ter que apagar isso aqui. Então, no terreno 2, eu vou ter quem? 11. Então, vai ter 11 aqui, ou 19. Se eu somar 11 mais 11, mais 19, mais 19 dá 60. Beleza. Então, minha área vai ser quem? 11 vezes 19. 11 vezes 19 dá 209 metros quadrados. Vamos para o próximo. A área do terceiro. Então, você vai ter agora quanto aqui? Ó? 10, 10, 20, 20. Se eu somar 10 mais 10 mais 20 mais 20 dá 60. Beleza. Então, bateu. Agora, calculando a área 3, vai ser quem? 10 vezes 20. E você encontra 200 metros quadrados. Então, qual é aquele que tem a maior área para colocar essa tela, esses 60 metros de tela? Seria o terreno 1, gabarito letra A. Essa questão de número 19 eu encerro aqui, marcando a letra A. Espero que você tenha entendido esse conteúdo. Espero que você pratique. Não esqueça de baixar o material que está aí no link nos comentários, para que você possa treinar quantas vezes for necessário, até que você ganhe a segurança para resolver mais e mais questões. Quanto mais você ganhar essa habilidade na resolução de questões, mais você consegue se desenvolver melhor. Então, consequentemente, espero que você continue praticando para que você obtenha um bom resultado no dia da prova. Espero ver vocês nas próximas aulas. Até mais!